Nesta noite, nós poderíamos estar aprovando o Estatuto da Cidadania, do presente e do futuro do país. Mas não estamos. Estamos desperdiçando esta oportunidade de promover um extraordinário salto de qualidade no sistema educacional do país. Depois de vários anos, mais de 3 anos, estamos concluindo o processo legislativo que oferecerá ao país o Plano Nacional de Educação. Nestes dias de debate na Comissão de Educação do Senado Federal, ouvimos 35 especialistas, representantes dos mais diversos setores do sistema educacional público e privado do país, em 7 audiências convocadas pelo presidente Ciro Miranda. O diagnóstico é pessimista. A situação da educação no Brasil é dramática e há incrível inversão de valores da parte dos que governam o Brasil. Um único exemplo confirma a inversão de valores. O país está gastando agora 28 bilhões de reais para obras de estádios de futebol e outras preparatórias à Copa do Mundo do próximo ano. Pois bem, com 25 bilhões, o Brasil colocaria nas escolas todos os jovens, crianças e jovens de 4 a 17 anos que fora delas se encontram. Gastamos 28 bilhões que poderíamos gastar para colocar brasileiros que se encontram longe dos bancos escolares. E que plano nós estamos oferecendo ao Brasil? O presidente Sarney já disse, o senador Randolph reafirmou, nós não estamos oferecendo ao Brasil um plano nacional que possa ser executado. Eu lamento afirmar, sem o desejo de qualquer arroubo, poderia lançar o desafio. 10% do PIB para a educação, como? De onde? No nosso parecer aprovado pela Comissão de Educação, presidente Sarney, incluímos um dispositivo que obrigava o Executivo da União a apresentar no prazo de 1 ano a sua proposta para a divisão de responsabilidades entre os entes federativos no que diz respeito aos 10% do PIB para a educação. A quem cabe? À União quanto? Ao Estado quanto? Ao município quanto? Não basta colocar no plano que 10% do PIB serão aplicados em educação. Mas o que é mais grave, todos os dispositivos que assegurariam o cumprimento deste plano foram extirpados. Os dispositivos que dizem respeito a monitoramento, avaliação constante, estabelecimento de prazos para cumprimento de metas, fiscalização, com a presença inclusive do Tribunal de Contas, com a obrigação da Presidência da República, na mensagem anual, apresentar o balanço do cumprimento das metas, a convocação do Ministério Público, a responsabilização para os agentes, a lei de responsabilidade educacional, nem mesmo o dispositivo que aprovamos na Comissão de Educação, que obrigaria em 1 ano a aprovação de uma proposta de lei de responsabilidade educacional, foi mantida no substitutivo aqui aprovado pelo relator. Mas há outros pontos essenciais que devem ser destacados. E esse plano não é um plano de governo, nem um plano, não deveria ser.
Me parece que está se transformando em plano de governo. Deveria ser um plano de Estado, acima dos interesses partidários, acima dos interesses dos eventuais oposicionistas e governistas. Deveria ser um plano de Estado, do Estado brasileiro. Veja por que não concordamos com esse substitutivo. A supressão da delimitação do investimento público em educação, a educação pública, de maneira excessivamente abrangente, desconsiderando as deliberações da Conferência Nacional de Educação, CONAE, e da Câmara dos Deputados. Portanto, não há uma definição clara de que os recursos a serem aplicados serão aplicados em educação pública. A retirada da previsão de que 50% do bônus de assinatura dos contratos de partilha para a produção de petróleo e gás sejam destinados à educação em reforço ao financiamento do setor. A supressão de diversos dispositivos que fortalecem o monitoramento do plano e a responsabilização pelo alcance de suas metas fundamentais para que o plano não se limite a ser extensa carta de intenções. Menor ênfase à concretização dos planos estaduais e municipais de educação e a elaboração de leis de gestão democrática do ensino pelos entes federados, na medida em que os dispositivos sob prazos passam a tratar apenas do encaminhamento de projetos de lei aos respectivos legislativos. O alongamento do horizonte temporal para a instituição do Sistema Nacional de Educação, já que o prazo de 2 anos previsto passa a se referir apenas à apresentação do projeto de lei competente. Há pouca ousadia nas metas relacionadas à alfabetização e à educação integral, desconsiderando as sugestões de especialistas na área. A perspectiva reducionista para a meta relacionada à qualidade da educação básica, exclusivamente vinculada ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A desconsideração das deliberações da CONAE e do texto aprovado pela Câmara, com a eliminação do percentual específico para a expansão da matrícula da educação profissional e superior no setor público. Fixamos no nosso relatório 50% dos oriundos das escolas públicas para o preenchimento de vagas no ensino profissionalizante e 40% para as universidades públicas. Isso foi extirpado do texto que será levado à deliberação hoje. O retrocesso na implantação de um padrão mínimo de qualidade na educação básica, por meio do custo aluno-qualidade, inicial e da responsabilidade da União em complementar os recursos dos entes federados que não os atingirem, uma das principais bandeiras dos movimentos de defesa do direito à educação e até mesmo do Conselho Nacional de Educação, que possibilitaria inverter a lógica do financiador. A supressão de diversas estratégias oriundas das audiências públicas promovidas pela Comissão de Educação, que poderiam trazer inovações para a educação nacional, respaldada por atores sociais relevantes. A supressão dos dispositivos que estimulariam o ensino à distância, a inclusão da estratégia polêmica ligada à adoção de políticas de valorização de mérito na educação, sem qualquer discussão com a sociedade. O acréscimo da meta 21, relativa à produção científica, que ainda que possa ser meritória, está muito mais afeta a um plano de ciência e tecnologia do que ao Plano Nacional de Educação, sem contar que provavelmente incorre em erro material
ao almejar para daqui a 10 anos proporção de doutores inferior ao que já alcançamos hoje. Portanto, um retrocesso em relação a essa meta proposta para 10 anos. É evidente que nós agradecemos o acolhimento de cerca de 54 alterações que promovemos na proposta que chegou à Comissão de Educação. Mas nós tínhamos apresentado e aprovado 101 alterações. Portanto, as alterações acolhidas o foram, certamente, porque o senador Vital do Rego entendeu serem elas promotoras de avanço na proposta original. Mas não estamos satisfeitos apenas com elas. Não são suficientes. As propostas que foram recusadas são fundamentais, especialmente aquelas que estabelecem a possibilidade de monitoramento, de avaliação constante, de fiscalização permanente, de exigência, aquelas que estabelecem responsabilidade educacional. Esse país avançou em matéria de administração pública quando aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Avançou também quando aprovou a Lei de Responsabilidade do Desporto. E há que aprovar a Lei de Responsabilidade Educacional. Sem o que essas metas se constituirão, senador Cristóvão, apenas em manifestação de intenção. Será um plano letra morta. Será um plano para enfeite das bibliotecas. Quem sabe para o deleite de especialistas, de educadores, de estudantes, de administradores da educação. Mas essas metas não garantem que teremos avanços reais e objetivos na educação do Brasil. Eu não quero vaticinar pessimistamente, mas eu tenho que concluir, senhor presidente, já que sou convocado a encerrar, eu tenho que concluir afirmando que não creio nesse plano de metas, que ele não promoverá os avanços que poderíamos aqui decretar se amarrássemos a ele os dispositivos de exigência e de responsabilidade educacional. É por isso, senhor presidente, que o PSDB, que a oposição pretende insistir na aprovação do plano aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal. Para concluir, meu caro presidente Paulo Paim, certamente a aprovação daquilo que emergiu da Comissão de Educação do Senado Federal, presidida pelo senador Ciro Miranda, não é o ideal ainda. Não tem a ousadia que marca os estadistas. Não tem. Mas fica mais próximo daquilo que nós podemos considerar de ideal. Hoje, os nossos sonhos se encontram muito distantes de serem realizados em matéria de avanço no sistema educacional brasileiro. O que nós estamos aprovando hoje não é motivo para celebração, como aqui já se disse. O que nós estamos aprovando hoje é razão para uma enorme tristeza. Infelizmente, nós não podemos gerar falsa expectativa. Não temos esse direito. Se não tivermos a ousadia, se não avançamos na direção daquilo que merece o Brasil, pelo menos sejamos sinceros e honestos ao afirmarmos, não podemos gerar falsa expectativa em relação a esse Plano Nacional de Educação. É evidente que salvamos, todos nós, conjuntamente, salvamos pontos fundamentais, como, por exemplo, do ensino especial. E hoje, coincidentemente, se comemora 59 anos das APAES no Brasil.
A primeira APAE instalada no país, no Rio de Janeiro, se instalou há 59 anos. Há, portanto, uma coincidência. E em relação ao ensino especial, aquilo que assimilou o substitutivo está de inteiro acordo com aquilo que nós propusemos também na Comissão de Educação. Portanto, senhor presidente, concluindo, infelizmente, não podemos celebrar esse momento, só podemos lamentar o desperdício de oportunidade de promovermos um salto de qualidade na educação brasileira.